Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel. Êxodo 30, 12. A Parashá Kitissá abre com este verso, vertido desta forma em nossas versões. Porém, a verdade é que, infelizmente, esta forma não transmite adequadamente a mensagem mais importante que ali se pretende. É claro que temos aqui na mensagem aparente a ideia de contagem, mas não é só isso. Kitissá eterosh bnei Israel significa literalmente e levantarás a cabeça dos filhos de Israel. Há alguns exemplos de expressões similares usadas não como contagem, mas sim como sinal de mudança de condição, de restauração a uma condição anterior. Pense, por exemplo, na situação do copeiro Mor, quando na prisão ouviu aquilo que José tinha a lhe dizer. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Gênesis 40, verso 13. Mas se esta porção da Torá trata não apenas de mera contagem, mas também de restauração e elevação, o que em Israel precisaria ser restaurado ou elevado? Muito bem, esta porção é tradicionalmente registrada antes do triste evento do bezerro de ouro e do pecado cometido por Israel por meio dele. Porém, cronologicamente, disse que primeiro o pecado ocorreu e depois houve uma contagem para que se soubesse o número exato dos sobreviventes que deveriam fazer expiação por eles mesmos, doando ao santuário a quantia de meio shekel de prata, de acordo com o Midrash Tanhumá, Kitissá, Siman 9. Você consegue imaginar quantos quilos de ouro foram doados pelos israelitas para que o bezerro de ouro fosse confeccionado? Muitos quilos de ouro. Todos doaram sem medida, de forma abundante, o metal mais nobre que existe. Porém, o valor da expiação foi ordenado em prata, um metal inferior ao ouro, e numa quantia rigorosamente estipulada. Meio shekel, meio ciclo, nem mais nem menos. Mas por quê? A enciclopédia judaica nos diz que a prata, ao contrário do ouro, não é encontrada na superfície, nem nos leitos dos rios, mas deve ser antes extraída com muito trabalho das profundezas das montanhas. E aí está um dos grandes segredos desta paraxá. Por isso a prata é usada várias vezes como símbolo de expiação na Torá. Ela demanda mais empenho, mais envolvimento pessoal e maior dedicação para ser encontrada. O ouro, apesar de ter maior valor econômico, era usado apenas como decoração no santuário, como na composição do altar de incenso, da arca e da menorá. Porém, a prata tinha um valor intrínseco mais significativo, pois como no caso citado em Êxodo 30, verso 15, e em outros, ela expiava pela alma do homem. O ouro tange os olhos e a prata o espírito. Porém, a pergunta permanece. Por que só meio shekel, meio ciclo? O Rav Shimshon Rafael Hirsch responde, primeiro exaltando aqueles que fizeram essa contribuição. No entanto, ele acrescenta, a contribuição de um indivíduo nunca pode ser completa. Isso requer contribuições iguais de todos os outros. Ele é obrigado a fazer a sua parte, como ensinam os sábios em Pirkei Avot 2:21. Você não é obrigado a completar o trabalho, mas ao mesmo tempo, você também não é livre para ficar à parte dele. Esta, conclui o Rav Hirsch, é a mensagem do meio ciclo. Embora uma contribuição seja apenas uma parte de um todo, simbolicamente uma metade, você é obrigado a fazer a sua parte,
sabendo que seu companheiro completará a tarefa, contribuindo ele também com a outra metade. Por essa exata razão, a fim de resguardar a igualdade entre os membros do povo, é que ninguém podia dar mais e nem menos do que exatamente meio shekel de prata. E como diz o Midrash Tanhumá, esta oferta de prata foi primeiramente ordenada após o pecado do bezerro de ouro. Fizemos também uma relação entre levantar a cabeça, como se lê literalmente a ordem do censo, com outro sentido da expressão, que tem a ver com restaurar alguém a uma posição de honra. Note, quando faltamos com o nosso compromisso de fazer a vontade de Deus, uma das primeiras reações que temos é o sentimento de vergonha e de constrangimento por uma meta não alcançada. Nós erramos o alvo, não soubemos fazer bom uso daquilo que o Eterno nos proporcionou. A nossa reação primária é abaixar a cabeça, em sinal de consternação e arrependimento. O Salmo 24, 7 a 9, porém, diz: Siu shearim rasheichem, levantai, ó portas, as vossas cabeças, uma notável semelhança com a mitzvah recebida por Moisés, para que ele levantasse a cabeça dos filhos de Israel. Que tissá et rosh bnei Israel. O Salmo diz que as portas devem levantar as suas cabeças. Uma analogia estranha, pois portas, tais como as conhecemos, não têm cabeças. Porém, seres humanos, sim. E é exatamente aos humanos que a passagem aqui se refere. Somos portas, portais para o Criador, receptáculos e recipientes da sua bondade infinita e da sua eterna misericórdia. Somos a entrada para todo tipo de bênção que ele deseja outorgar ao mundo como um todo. E o que será desse propósito divino se esses portais, se estas portas estiverem de cabeças baixas? Como já vimos anteriormente na Parashá Terumá, o Eterno desejou habitar com os homens quando pediu que se ele construísse uma morada, uma Mishkan. E um olhar mais profundo na passagem determina que Deus deseja sim habitar não junto com o homem, mas sim nele. Para que Deus ocupe o seu lugar no homem, faz-se necessário que este portal, que ele esteja então de cabeça erguida. Para isso, aqui neste nível, na Parashá Ki Tissá, vemos que as pessoas deveriam dar uma pequena quantia, meio shekel, e seu sentido mais sutil é que nós, por pouco que doemos de nós mesmos em prol de um bem comum, estaremos exaltando nossas cabeças, erguendo, levantando nossas cabeças, unindo nossos esforços com os das demais pessoas, nos tornando então portais abertos e elevados, dignos para que entre em nosso mundo o honrado rei, Melech HaKavod. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.